levar, pode falar, pode escrever, eu vou me entregar no meu lugar. Quem não faria, diz que é loucura, diz que é besteira, mas eu Boa não noite, vou ligar, queridos não tente amigos e entender. amigas. Espero que todos tenham tido um Natal de paz e recolhimento, como manda o tempo atual. Agora esperamos, né, pelo Réveillon e torcer para 2021 mais calmo, com muita saúde, com a tão esperada vacina para todos. Quero pedir aos telespectadores que paremos um tempinho. Vamos fazer aí alguns segundos aí. Elevemos nossos pensamentos e orações às famílias que choraram pelos seus mortos, seus entes queridos. Que eles encontrem na oração de Deus o consolo para suas dores. 10 segundinhos. Mas o show não pode parar. E nós também não. E nós temos a honra hoje de receber aqui Roberta Fernandes, a presidente do Conselho Municipal de Direito da Mulher, presidente da Astral Go, Associação de Travestis e Transsexuais de Goiás, psicóloga que viaja pela América Latina ministrando palestras sobre direitos humanos e lançou recentemente um livro, No Fundo é Positivo. Beth Fernandes, como é conhecida, é uma mulher trans que usa da sua inteligência e do seu bom coração para ajudar ao próximo. Ela tem feito trabalhos lindos durante a pandemia. Minha querida está chegando. E hoje, o Dr. Luiz, no nosso quadro Horário da Lei, ele vai estar falando sobre a lei que protege os LGBTQI+. No ar, Horário Nobre com Juquinha. Só na caixa, DJ. Ah, felicidade. Felicidade pelo trabalho, pelo programa Horário Nobre com Juquinha, aqui na Gazeta, todo domingo às 19 horas. E felicidade pelos convidados. E essa convidada de hoje, ela é muito importante, não só para mim, mas é importante para todos nós. Ela tem tanta coisa que ela faz que eu não dou conta de enumerar. Ela está aqui, a Beth Fernandes. Obrigada, Juquinha. Eu que agradeço estar com você. Muito obrigada. Beth, é assim, você fica buscando na cabeça o tempo inteiro, eu particularmente, respostas para um monte de coisas. E estar aqui com você, para mim é muito importante. O trabalho que você faz. Quando eu falei que não dá para enumerar, realmente, já começa que você, agora recentemente, você foi eleita por unanimidade a presidente do Conselho Municipal das Mulheres de Goiânia. Olha só. E é fantástico no sentido de pensar que na garantia de direitos das mulheres, elas falam, não, eu quero uma mulher que fale dessa diversidade, dessa mulher negra, dessa mulher trans, dessa mulher que está dentro de Goiânia e que a gente precisa falar. Para mim foi um contentamento, né? Pensando nesse sentido da gente pensar como poderemos falar de todas as mulheres goianas, né? Quem são essas nossas mulheres goianas? Eu acho que não teve uma escolha melhor para ser presidente. Beth, você viaja muito. Você, ultimamente, você fez antes da pandemia, você fez algumas viagens, né? Palestras, lançou livros, são esses livros aqui. Vamos só para a gente começar. Aqui está Beth Fernandes, LGBT, na fronteira Brasil e Venezuela. Como foi você desenvolver esse projeto, esse livro? Foi a partir do momento que começou toda uma migração na fronteira, né, em Boa Vista e Pacaraima,
eu fui convidada para fazer um relatório, né, o que estava acontecendo na fronteira entre Brasil e Venezuela. E tentar discutir isso, né, da melhor forma possível. Mas quando eu fui descendo, eu já vi não só a relação da população em situação de rua, né, mas a forma velada que estava constituído o tráfico de pessoas, que é uma pauta que eu tenho. A Astral teve no Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Tem a Astral, que você também... na qual estou na coordenação. E nós ficamos desde a sua fundação até agora, no ano 2019, né, na discussão desse enfrentamento ao tráfico de pessoas. E falando de mulheres, né, N mulheres. E pensar como, por exemplo, que as mulheres lésbicas venezuelanas estariam na fronteira em situação de prostituição, né, porque nem todas se afirmam dentro do quadro de uma profissional do sexo, mas em situação de prostituição, para se manter. O relatório era um relatório para o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos recebendo pessoas de uma outra tormenta, né? De um outro país, e de que forma nós estamos atendendo essas pessoas, né? E a forma que nós estamos atendendo também traz várias outras tormentas a essas pessoas. Então foi nesse sentido, o relatório era pensar como a gente estaria recebendo essas pessoas. E aí foi pontuado a vivência dessas pessoas no sentido da prostituição. Quem são esses LGBTs? Porque é um tema invisível. Porque muitas das vezes a gente quer falar de migração, quer falar do êxito das pessoas que estão saindo. Recentemente teve uma novela da Globo linda que ganhou, né? Foi um prêmio internacional. Isso. Falando sobre essa... falando sobre... agora, foi premiado agora. Foi. Inclusive tem um amigo, um ator, Flávio, que participou. Goiano. Estava na novela, ele fez o advogado, um personagem do advogado. Pois é, e aí tem toda essa questão do êxito. Essas pessoas saírem de seus lares, serem expulsos, serem refugiados, estarem em outros locais, né, e como são recebidos, de que forma são recebidos. E a população LGBT tem uma invisibilidade dessa população, como se a gente não conseguisse ver o êxito dessas pessoas, né? Como se elas descaracterizassem sendo LGBT, porque fica difícil para algumas autoridades então falar, fulano então é travesti, é transexual, que identidade tem essa pessoa? E as autoridades se perdem ali, né? Então o relatório ele vinha para isso, né? Para a gente discutir o que estava acontecendo com essa migração dessa população que estava chegando, em especial do Pacaraima e ali em Boa Vista, e de que forma que elas estavam sendo estruturadas. Bem, foi um presente fazer esse relatório e fazer o livro, porque a gente posso ser sincero, eu estou arrepiando aqui. A gente traz uma outra discussão de que era como nós recebemos as pessoas. Exato. Né? E aí a gente pensar com um país como nós temos, a diversidade que nós temos no nosso país, e lindo, né? Lindo. Nosso país, maravilhoso. Sabe, muitas vezes eu discuto com outras pessoas, outros nossos brasileiros que estão em outras terras, né? E eu falo, não, eu quero ficar e vou lutar aqui com as minhas armas que tem nesse país lindo que eu tenho, que é o Brasil. Mas aí a gente tem pautas diferentes, né? Porque a gente tem que falar de migração, a gente tem que falar da exploração sexual, do tráfico de pessoas. E é esses nós que a gente precisa criar, nessas pautas diferentes, as políticas públicas no país. E muitas vezes elas se perdem, as políticas não avançam em determinados temas, né? Mas isso também é muito intencional, né, Beth? Talvez a gente poderia até usar outro... eu acho que a dificuldade das pessoas terem um entendimento sobre o que é política. Porque talvez outros colegas militantes poderiam falar, é preconceito. Não, eu acho que é o entendimento, sabe? Porque muitas vezes os políticos, né, e você sabe muito melhor do que eu, você nadou nessa praia da política, eles não têm um entendimento de que diversidade que nós temos, né? Então, muitos políticos eles pegam uma engrenagem no sentido de uma pauta, de uma discussão, né? Mas esquecem que vai esbarrar em outras pautas que ele vai ter que discutir. Não tem como a gente discutir determinados problemas que ocorrem no êxito ou a questão... Porque o êxito, ele traz muita tortura. Por exemplo, imagina mulheres descendo dos seus países, no caso da Venezuela, com crianças, né, descendo no êxito de um território para atravessar a fronteira. Meu Deus! Deixa eu te falar, você presenciou isso. Isso, é receber essas pessoas. Como que você sai de lá, como que você recebe essas pessoas, né? Hoje nós temos em Goiânia, esse livro é de 2019, hoje nós temos em Goiânia uma grande população de venezuelanos,
que estão aí nas ruas com plaquinha pedindo emprego, pedindo cesta básica, a questão da emergência da alimentação que nós estamos vivendo com a pandemia, né, Juquinha? Então, o que acontece? O que estava lá, né, muitas pessoas vêm, nossa, o que você viu lá, agora nós temos em Goiânia. O que nós vamos fazer em Goiânia? Né? Então, aí a gente precisa estruturar, porque o livro, o relatório, ele traz isso. Como fazer um planejamento nessa estrutura para a gente entender essas pessoas. Porque são outras culturas. Né? Você está falando, é tanta informação que você tem, tanta vida, tanta história, que eu vou tentar ouvir muito você, porque dá vontade de interromper, porque eu começo a pensar. Claro, e uma delas é tipo... E eu falo demais. Não, mas eu estou adorando, dá vontade, mas eu não tenho coragem, porque está muito bacana. São curiosidades que a gente tem. Eu fico pensando também o que a Beth sofreu para chegar até aqui. Como a Beth agiu, como a Beth conseguiu hoje ter essa importância dentro dessa história. A sua luta, a sua garra em defender o ser humano. Né? Você vê, hoje você está no Conselho Municipal, né, do Direito da Mulher. Você enxerga tudo isso fora do país, que você faz um trabalho fantástico. E Goiânia, como é que a gente vive aqui? Como é que está essa situação? Você foi eleita com unanimidade, né? Você foi eleita assim, e essa responsabilidade agora aqui? Isso, além da responsabilidade, é um presente, né? Saber como que nós vamos poder discutir a diversidade de nossas mulheres e garantir o direito da diversidade das nossas mulheres no nosso estado, principalmente na nossa capital. Como que nós vamos fazer isso? Né? De que forma que nós vamos fazer isso? Numa transição política, que nós estamos vivendo de uma prefeitura para outra. Então eu pego esse caminho que já traz os seus atropelos, no sentido como que porque aí eu tenho que reforçar também os gestores que estão, aqueles que estão ficando, que vão sair, ou de que forma que a gente queira que eles se manifestem e fiquem com a gente nessa estrutura, né? Porque fortalecer esses gestores também é importante para a gente. Porque um conselho não se faz só do movimento social. Eu sou uma ativista política, né? Eu me apresento nesse lugar como ativista política, na luta dos direitos das pessoas, né? Em especial das mulheres e da população LGBT. Então, como que eu tenho, nesse sentido agora dessa transição, fortalecer esses gestores, que até então estavam traçando um caminho sobre a pauta da mulher, a discussão da mulher. Recentemente nós tivemos, né, sábado aqui, a inauguração, né, a pauta do evento da Casa da Mulher Brasileira. Então nós vamos trazer mais uma Casa da Mulher Brasileira para Goiânia, no sentido da gente dar um equipamento que possa garantir a cidadania de nossas mulheres goianas, que é o importante para nós. Né? Porque, Juquinha, pense comigo, assim, às vezes as pessoas ficam assim, mas aí você traz como se fosse uma desavença de ser homem e ser mulher dentro da sociedade. Não. A discussão não é essa, não é, pelo contrário, é união. Eu, como educador, eu acredito que a possibilidade é eu conversar com os meus adolescentes que não se grita com a menina, que não se ofende com meninas, que não agride uma menina. Então, é essa possibilidade de junção que a gente possa fazer junto com esses que são tratados como algozes, esses que são os agressores de nossas mulheres. E a Casa da Mulher Brasileira, esse equipamento, traz essencialmente essa discussão, para a gente receber, porque nós estamos numa estatística muito alta no estado de Goiás e de mulheres que estão sendo violentadas. E essa violência, ela é física, patrimonial, ela é emocional, ela é psicológica. Ela é em nome do amor, né? Ela traz todo um outro contexto, né? E aí, quando a gente pensa em política, não tem como fazer política, como você dono de casa, né? Você é aquele que sustenta o lar, mas você chega, sua cama está limpa, sua roupa está pronta, então você não trabalhou sozinho. Você tem uma companheira que é essa que está trabalhando junto com você nessa estrutura familiar. A política também é assim. Né? Obviamente temos mais homens dentro da política. Temos mais homens héteros e brancos dentro da política. Né? Precisamos mudar isso. Né? Hoje nós temos uma discussão da cota, né, dos 30% das mulheres no partido. Isso não tem mais, não tem como voltar. Só aproveitando esse gancho, foram eleitas quantas mulheres? Aqui nós temos hoje, para vereadora...
Luciana, não é? Eu acho que Não, sei se é Luciana. Aqui tem uma instituição dos animais. Isso, Lucina. É. Ela foi muito bem votada, né? Foi. Ela é da minha região, Deixa eu Noroeste. te falar, e é uma mulher muito bacana, ela é muito lutadora, sabe? Beth, Nós temos Sabrina Garcês, nós temos mulheres que estão ali. E E aí a gente precisa trazer essas mulheres para essa discussão dessa também. Porque as pessoas podem falar, fulana é de um partido que vai discutir outra pauta. Né? Não, a gente precisa pensar com ela essa discussão de ser mulher. Né? E de estar naquele lugar onde ela, por exemplo, de 4 mulheres como vereadora, ela vai se debater com 30 homens. Né? Então, ela vai entender dessa história que eu estou falando, né? Como que a gente vai garantir a sua presença, mesmo que o seu partido seja majoritariamente masculino, né? Prioritariamente de homens, não. Mas você, mulher, você vai ter que ter uma pauta feminina. De alguma forma, você vai ter que trazer essa discussão. Exato. Né? Ai, Beth, você está numa fase muito bacana. É uma responsabilidade muito grande. Isso. Eu imagino como está a sua cabeça em assumir isso. Essa transição agora realmente de prefeitos, né? Tem algum sinal? Você já conseguiu falar com alguém que vai assumir a prefeitura? A gente está com o Maguito, né? Que foi eleito prefeito numa situação difícil, que tá, se Deus quiser, ele vai estar aí para estar junto dessa história. Eu não vou mentir que estou orando. Tem que orar mesmo. Muito. Estou orando muito porque ele vai trazer na condição de um candidato político, pelo que ele está passando, e progressista. Ele vai trazer a possibilidade que a gente venha discutir sobre quem esses gestores que a gente quer também, para que a gente possa caminhar junto. Que é essa a história. Né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, vocês trazem uma discussão muito aberta para todo mundo, como se... Mas a discussão é de direitos humanos. É só para todas as pessoas. Direitos humanos. É para todas as pessoas. E o que a gente está fazendo aqui é exatamente abrindo esse espaço para que isso já comece, é uma semente que a gente pode estar plantando aqui, que ela cresça muito. Mas, Beth, eu enxergo você sendo muito apoiada. Eu tenho essa visão. E você está muito bem preparada para qualquer situação que chegar. Sabe, você está muito bem preparada e eu estou muito orgulhoso disso, muito feliz. Perdão, interrompi, desculpa, perdão. Eu não tenho medo de luta, né? Não. Porque eu venho de uma época, hoje, antes da gente estar aqui, eu estava fazendo o regresso da memória de como a gente se viu. A discussão da cultura, né? Você vem de uma história da cultura lá ainda da carochinha lá atrás, Juquinha. Que a gente montando espetáculos, montando coisa, saindo da universidade, da arquitetura e trazendo junto com a rua, a cultura, que é o que a gente tem feito. Então a gente veio de lá de trás todo esse aspecto, Chiquinho. Quando a gente estava vendo, você se recorda aí viver, né? O cabelo branco a gente esconde um pouquinho do loiro, que agora eu sou loirérrima, né? Loirérrima. Então o que acontece? Você traz isso de anos que a gente vem, sabe, montando essas pedrinhas para que nossos jovens, nossos filhos, amigos, sobrinhas e sobrinhos que possam fortalecer com isso. E isso está muito legal, desculpa aqui, mas está muito legal porque eu estou sentindo essa energia. Eu estou sentindo isso que você está falando. Acabei de fazer uma retrospectiva aqui realmente da nossa luta, de chegar até aqui, de poder desenvolver, poder contribuir. O que você está fazendo hoje é exatamente isso, contribuir para uma sociedade, para um direito que é humano, sendo brigar por esse direito. Beth, não é fácil, mas você pode ter a certeza que se depender de mim, do meu diretor, da produção, da televisão, nosso espaço está aqui para qualquer situação que de repente a gente possa ajudar, sabe, contribuir. Isso é importante para nós. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu estou muito fã. Quando você pergunta, né, para mim, a relação do medo, eu acho que o medo impulsiona. Né? Eu não tenho medo do que as pessoas pensem sobre quem é Beth. Né? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas você se afirma dentro disso? Assim, eu sou uma mulher trans. Sou uma mulher trans cirurgiada, porque eu falo como feminista e sei o peso de ser, né? E ter uma identidade genital no qual uma sociedade totalmente opressora de homens, né? E são agressivas, a gente tem que carregar isso também como luta na vida. Então eu não tenho esse medo, né? Nessa discussão. Não tenho esse medo de fazer essa política. Né? Talvez outras questões no sentido que a gente está vivendo hoje com a pandemia. Né? O cuidado com o outro, para mim, é importante hoje. Porque na pandemia hoje a gente tem um outro olhar além da política.
É o cuidado com o outro. Eu preciso ter esse cuidado com o outro nesse momento da minha vida, que é pensar, vamos falar do Covid, vamos falar de aglomeração, vamos falar de isolamento, porque na nossa época, lá atrás, a gente ia para a rua, a gente juntava a arquitetura, a gente juntava as pessoas, a gente ia fazer espetáculo, hoje a gente tem que repensar. Na verdade, a gente isso. caminhava nas ruas literalmente, sem nenhum problema. E hoje a gente tem que repensar como que a gente faz isso, né? Nessa história da pandemia que nós estamos vivendo. Porque aí a gente traz outra política. Né? Como que, por exemplo, eu vou chegar a construir uma política com o outro, né? Porque eu sou psicóloga, eu sou atenta a ouvir. Tá demais que passou um tempo e a gente percebeu. Vamos veio, pro intervalo. Beth, a gente vai voltar, vai falar do livro, vai falar de muita coisa, é demais. Daqui a pouquinho a gente volta. Que bacana, Obrigado. Beth. Muito obrigado. Eu que agradeço. Já já a gente volta. Bom, falamos desse livro aqui, que está esgotado, não tem mais, você não o encontra. E eu fico feliz demais. E agora vem aqui, No Fundo é Positivo. Beth Fernandes, mais um livro. Esse livro está fresquinho aí, está chegando agora. Olha só, vamos falar um pouco desse livro. E daqui a pouco a gente, viu, Beth, eu quero como encontrar um e-mail, sabe? Como achar você, sabe? Eu acho isso muito interessante. Beth, a gente tem aí um vídeo e que eu vou pedir, por favor, pode soltar. Falar de Beth Fernandes é fácil e difícil. É difícil porque são tantos predicados, é tanta qualidade, ela é tão multi, é tão viva, ela faz tanta coisa, então fica até complicado. É uma psicóloga talentosa, amiga, super tia, irmãzona, uma filha incrível. Então, assim, ela é intensa em tudo que faz. E fica fácil por causa disso tudo, porque eu sou uma irmã apaixonada e a gente se dá muito bem. A gente tem muitos trabalhos em comum e a gente tem projetos em comum, a gente ri, a gente se diverte. Então, a Beth é uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso à frente de uma associação. Ela é uma guerreira, ela luta por uma causa e que virou várias causas. E em 2020, o trabalho dela foi muito intenso e muito real. Ela foi exatamente aonde todas as pessoas que estão precisando, e ela estava ali, com auxílio, né? À frente da associação, à frente do Conselho da Mulher, lutando pelas causas. Então, é uma ótima conselheira, é uma ótima produtora também, por que não? Porque acaba de fazer um livro com artigo, com várias lives. Então, é uma pessoa que a gente só tem que admirar, ela inspira a todos nós. Oi, tia Beth, tudo bem? Quero te falar que eu tenho muito orgulho de você e você é um exemplo para a nossa família. Fica com Deus, seu sobrinho Vitor. Eu conheci a amiga e companheira Beth Fernandes no meu trabalho como delegada de polícia no combate à pedofilia e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A Beth Fernandes é uma das mulheres mais corajosas, lutadoras e dedicadas que eu conheço. E por isso é uma inspiração para todos nós que lutamos pelos direitos humanos e contra a violência, o preconceito e a discriminação. Por isso, tenho muito orgulho e é uma honra para mim ser sua amiga, sua parceira de luta, principalmente agora como deputada estadual. Quero estar ao seu lado, Beth, nas suas lutas pelas pessoas trans, pela dignidade, pelos direitos humanos, na proteção de nossas crianças e adolescentes. Pode contar comigo sempre. Um grande abraço e parabéns, querida. Que chique, né? Tá bom. Muito E eu chique. fiquei emocionado aqui. Eu também. Não- Tá vendo? Essas coisas é emoção. É a sua luta, Beth. A sua luta sendo reconhecida pelas pessoas de um valor incrível, essas 3 pessoas aí, tão importante na sua vida. Ver e ouvir um depoimento, por exemplo, da Cláudia, sua irmã,
que é uma das maiores produtoras desse país, uma mulher também que luta pra caramba, isso é de família, né? E ver o depoimento do sobrinho, o Vitor, olha só que legal, e a deputada Adriana, que eu vi pequenininha, você acredita, eu fui muito amigo do pai da Adriana. Então é emocionante demais esse momento aqui para nós. Beth, olha só o apoio que você tem. Muito. Você tem apoio, e isso é super importante. Como é que você se sentiu? Como você recebeu tudo isso aí? Pode falar dos três aí. Não, primeiro, é extremamente emocionado. E assim, eu queria pensar como não ficar emocionada com o depoimento de uma irmã maravilhosa que eu tenho, que há anos estão aí também na discussão da luta, com sobrinhos maravilhosos que ela me deu, que eu amo muito. E ver o depoimento da Claudinha, né, eu trato como Claudinha, eu acho que muita gente também conhece ela como Claudinha, é pensar o tanto que a gente veio caminhando juntas no sentido de luta às pessoas. Né? Quando ela fala, nós temos coisas juntas, quando eu estou trazendo a discussão, né, que eu vou atropelar, perdão, Juquinha. Por favor. Eu trouxe para você uma tela, porque eu te conheci na arte e na cultura, desenhando quadros lindíssimos, né? E na arte e na cultura você fez coisas brilhantes. Nós estamos fazendo um trabalho de 29 de janeiro, a gente faz uma comemoração do Dia da Visibilidade Trans. E para discutir essa visibilidade trans, eu tenho que trazer essas pessoas que são autoridades para mim na cultura da arte. E aí a gente está pedindo para essas pessoas como você, eu já quero adiantar, trouxe uma tela para deixar com você, para você pintar para a gente, que a gente vai rifar, que a gente vai fazer Quero leilão, ver essa tela, produção, por favor. né? Que a gente vai rifar, vai fazer leilão, porque a gente quer voltar a essa relação da cultura. E eu, uma das primeiras, quando eu falava, você vai lá no Juquinha, eu falei, eu tenho que pedir ressuscitar disso. Né? Nossa. Um ressuscitar disso que é a arte. Né? Eu te conheci você desenhando, você fazendo painéis lindos, você fazendo coreografia de espetáculos que eu vi você fazendo. E eu falei, o Juquinha tem que pintar uma tela pra gente. Beth, agora você que está me emocionando. Mas foi. Porque assim. isso para mim é de uma importância tão grande. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E você pode ter certeza que eu vou fazer dessa tela aqui uma pintura muito bacana, que merece todo o carinho, todo o cuidado. Amém. Tá? E vou te entregar um quadro lindo. Viu? Obrigada. Eu que agradeço. E assim, eu lembrei disso, Juquinha, porque quando a gente fala de Claudinha Produção, a gente pensa nas discussões, a gente pensa na cultura, eu falei, não tem como a gente fugir disso na arte, né? Porque, olha só, a gente vem há anos no estado de Goiás e reforçando a história de que a gente quer esses cantores de volta, a gente quer a música de volta, a gente quer a arte goiana, a gente quer os nossos artistas plásticos pintando. E a gente precisa trazer isso para a nossa arte goiana. Né? A gente precisa trazer isso. Então, eu fico emocionada no sentido de ver a Claudinha falando, né, fazendo esse autoelogio, ver o Vitor mandando beijo, tia, te amo, aquela coisa toda. Ver a Adriana Costa, a delegada doutora Adriana Costa. Eu conheci primeiro o pai dela. Né? Eu trabalhei no Cidadão 2000, na época que ele logo montou o Cidadão 2000. Eu fui trabalhar com crianças em situação de rua, né? Em específico com olhar quem eram aquelas crianças que traziam outras questões para a gente dentro da pauta da diversidade. Né? Quem eram aquelas meninas que estavam sob a situação da exploração sexual, quem eram aqueles meninos ou meninas que tinham outros trejeitos que a nossa cultura machista não aceitava. Então, assim, eu tive o prazer de trazer essa discussão do Cidadão 2000, né? E a Adriana é um presente, assim, nesse sentido, porque a gente vem há anos discutindo. É um presente que me traz ver ela fazendo esse monte de elogio, eu fico assim, extremamente emocionada, porque ela é um presente para nós. Você tem que ficar emocionada mesmo. Eu fiquei. Muito. Porque ela é uma pessoa muito especial e o trabalho que ela faz é fantástico, né? E esse apoio, Beth, Caica, mexeu com a gente aí, né? Com as nossas emoções. Obrigado pela tela e vou pintar esse quadro. E o que precisar do Juquinha, se tiver que apresentar algum evento, alguma coisa, você pode contar comigo, viu? Eu estou pronto. Beth, e esse livro? Esse foi nós tivemos um projeto, né, para
logo que começou a pandemia, nós percebemos que algumas artes da cultura drag, principalmente, né, ia passar por situações emergenciais, inclusive a fome. E aí falar de alimento, falar de fome, falar em ato político também. Né? Por quê, Juquinha? Porque como que vivem as drags em Goiás? Como é que é fazendo show em boates, em bares, né? E em eventos que também foram cortados na pandemia. Então, a primeiro momento foi a gente pensar, vamos fazer um projeto onde a gente ressuscite isso. Então, a gente teve um concurso, né, de drags, né? Elas tinham que mandar vídeo, só que num olhar específico que era trazer a discussão da prevenção do HIV/AIDS. Certo. Aí você vai, por que trazer essa discussão do HIV/AIDS nesse momento? Né? Porque a gente vem de uma reformulação da política do HIV/AIDS, não só estadual como nacional. Né? Onde a política nacional está discutindo se vai ter teste, se não vai ter teste, como é que vai ser o acolhimento, se temos remédio para essas pessoas, se não tem. Ou seja, uma reformulação da política nacional traz para a gente uma nova discussão, o que as pessoas pensam sobre a prevenção em HIV/AIDS. E agora imagina trabalhar com a população, que eu também trabalho, que são profissionais do sexo, que há 20 anos atrás, ou mais, muito mais, 25, 30 anos atrás, a gente discutia sobre a prevenção primária, que era o preservativo. Né? E hoje a gente tem que fazer essa discussão de novo da prevenção primária, que era o preservativo, e mais outras prevenções que é da pandemia. Lavar a mão, álcool em gel, máscara. Como é que seria isso? Né? Você trabalhar com um profissional de sexo e falar assim, você não pode tirar a máscara. Né? Então você vai ter que criar um fetiche nessa máscara, né? Com essa profissional de sexo. Então, a discussão política nossa no livro veio assim, porque aí foi o que a Cláudia adianta na questão, como que a gente fez o projeto. Convidamos N autoridades, né, para estar discutindo com a gente nas lives sobre a prevenção da STIs e sobre a política nacional e sobre essa política do Estado sobre essa prevenção em HIV/AIDS. Tá. E aí, a partir daí, eu falei, não dá, porque a live, sim, a gente tem acesso, 1000 pessoas assistindo, tem essa discussão, mas vamos pelo ato de memorizar essas lives. E aí eu fiz a intimação no sentido de espremer essas autoridades e falar, escreva um artigo sobre aquilo que você falou na live com a gente. Né? Aí alguns toparam na hora, falaram, excelente ideia, vamos fazer sobre isso. Né? E aí saiu o livro. Né, que era essas pessoas que fizeram a live, começar a pensar sobre o que elas falaram e registrar isso num artigo que a gente veio publicar o livro dia 1º de dezembro, né, que é a luta mundial internacional que a gente tem contra a AIDS, né, o combate à AIDS. E aí a gente traz... Foi o lançamento. Foi o lançamento, dia 1º de dezembro. E aí a gente traz essa discussão memorizando, porque aí a gente tem esse livro, né? Esse aqui esgotou, a gente já falou sobre isso, esgotou. Esse tem. E esse, aonde a gente pode encontrar esse livro? A pessoa pode me procurar, né? Tanto eu vou deixar o meu e-mail, como eu vou deixar... Você pode falar? Porque a gente já vai... Ótimo, pode sim. Colocar aqui para... Você pode procurar na Astral, 2 L's. Astral é uma associação de travestidas sexuais e transgêneros do Estado de Goiás, que a gente trabalha política públicas e direitos humanos de populações vulneráveis. Certo. Né? Então, Astral, 2 L's, Goiás, tudo junto. @bol, eu sou da época da bol, tá? Eu sou da época da bol. @bol.com.br ou no meu celular, que é 629-8419-2523. Né? Vai esgotar também rapidinho. E ficou bem feito, tá bonito o livro. Arte, a capa. A capa, os autores que tem. Né? Tem alguns artigos que propositalmente eu trago a discussão, que é a questão do sistema carcerário que a gente tem no Estado de Goiás, em especial essa população LGBT, as trans, o que nós, né, eu tive a experiência com autorização deste governo, né, a entrar uma vez por mês dentro do presídio em Aparecida de Goiânia, fazendo visita e a discussão com a população LGBT no pavilhão LGBT. Em Aparecida de Goiânia. E ali traz um monte de outras discussões, para a gente, que é como a gente recupera as pessoas. Que é como que a gente traz essa... porque se um determinado lugar,
Se a gente vive numa sociedade extremamente opressora, que eu já falei sobre isso, em determinadas pessoas que são vulneráveis, a população LGBT, imagine isso massificado. Louco. Dentro de um lugar onde que a estrutura machista Tá ali, ela concentrada, fecha, né? ela Tá fecha, ali. né? Então, tem um artigo meu que fala sobre isso e as questões como a gente faz para que essas pessoas sejam realmente reeducadas, né? O que a gente pode oferecer a essas pessoas? A pauta é inúmera, né? Eu venho de uma discussão, e aí eu preciso falar sobre isso, porque quando, inclusive, que você me conheceu, foi de uma época da primeira, que eu chamo da primeira pandemia. Aí eu falei, não, é uma epidemia, Beth, que nós tivemos, que foi a AIDS. Não, foi uma pandemia. Quando eu recordo, por exemplo, de determinados bares que eu vi amigos ou amigas minhas trans, quando levantava, o garçom vinha com álcool em gel, que hoje é o álcool spray, limpava a cadeira das pessoas, o copo, sabe? Aquilo evitava tudo. o abraço. Sim, né? evitava abraço. E aí o contato com o outro. É verdade isso que você está falando. Isso, eu tô lembrando, primeira... era essa loucura. Foi louco aquela época, foi a primeira pandemia. Eu falo, gente, eu passei pela primeira pandemia, e na primeira pandemia as pessoas tinham uma agressão de ódio sobre o outro, falavam, não, você é a doença, você é isso e aquilo, né? E eu venho desse lugar, dessa discussão da AIDS, né? Onde perdemos, eu tinha dia que eu acordava e minha mãe falava assim, fulano morreu. A ciclano está no hospital. E era uma coisa que a gente vive hoje, quando a gente liga uma televisão e fala, 180 mortos. 180 mil mortos, né? E a gente começa a ver. Aí eu falo, eu passei por isso lá atrás. Eu vivenciei esse luto, eu vivenciei essa correria, eu vivenciei isso tudo e hoje tem essa nova discussão. Essa nova luta. Essa nova discussão de uma... Mas que aí é para todo mundo. Para todo mundo. Aí eu não consigo... eu consigo fazer a xenofobia no sentido... são alguns outros têm mais, outros têm menos. Essa visão é mas, isso mas mesmo. Aí, quando a gente faz isso, da minha vivência lá atrás, e essa vivência que eu tenho hoje no sentido de ver essas duas pandemias, eu vejo que eu vou ser sincera. Desculpa, eu imaginei. Era um grupo, né? Agora. Muito. Antes era um grupo que eu trabalhava, agora é uma sociedade. E eu imaginei que na idade que eu estou, não vou falar para vocês, na idade que eu estou, eu estaria de cabelo curto, azul, dançando um forró. Né? Vamos os velhos dançar forró. Não tem como. Não dá para me aposentar nesse sentido. Porque aí veio uma outra luta que eu falo, poxa, agora vem a questão alimentar dessas pessoas, a fome, né? Porque aí a gente traça um outro caminho daquela pandemia que a gente viveu, das mortes, em específico de um grupo que a gente tinha, com o outro agora de uma sociedade. De uma sociedade. Né? Que eu acordo e falo, nossa, meu vizinho está doente, sabe? E aí... Uma pessoa querida, um ente querido foi. Quantos pessoas nomes de da artistas. arte, da arte, agora mesmo, da arte. Eduardo Galvão, tão querido, querido por todos. Pessoas da a gente arte, sente, sim, a arte está indo, né? É muito. E da nossa época, Fala, nossa, é aquele ator. que conseguiu no teatro que a gente fazia, tudo. Então, isso volta de uma certa forma. E aí, quando as pessoas perguntam, não tem como respirar. Sabe? Não tem, você falar assim, vou dar um tempo, vou descansar. Quando você fala assim, vou dar um tempo, vou descansar, e hoje tem uma nova tecnologia. Naquela época a gente não tinha internet, o WhatsApp ou o Facebook, nada daquilo. A gente tinha que correr no orelhão, pôr a ficha e ligar para fulano. Fulano, me conta de ciclano. Hoje a gente tem isso mais rápido. Veloz demais. Isso, né? E até prejudicial às vezes. Sim. Muito fake. Porque aí a gente começa a trabalhar isso num movimento muito maior. Mas só para fechar a questão do livro, nós temos aí pessoas, professores da Universidade Federal, defensores públicos, né, gestores que estão com a gente no Estado, trabalhando em determinados temas, que falaram, não, eu vou abraçar isso com você, que é o importante. Eu vou abraçar isso com você, Beth, porque nós vamos fazer juntos. Que nós vamos discutir sobre isso que nós podemos discutir sobre aquela primeira pandemia, mas nessa pandemia agora. O que é que nós podemos fazer nisso agora? Como que a gente pode vencer? Como a gente pode lutar? Está sendo um sucesso esse livro. As pessoas, eu imagino. As pessoas estão, não, por favor, eu preciso ler, manda para mim. Esse é meu?
Esse vai ter uma briga entre você e sua menina. Beth, deixa eu te falar, já estou me dando um sinal aqui, o diretor está dando um toque, e a produção. O nosso tempo esgotou, mas eu quero dizer uma coisa para você. Conte com a gente, conte comigo. Eu que agradeço. Pode contar comigo mesmo. Vou fazer o quadro com o maior prazer e com o maior amor do mundo. Obrigada. É um prazer para mim. E volte aqui mais vezes, por favor. Eu a gente que tem agradeço. muito o que falar, muita Tem. coisa que fazer. E que Deus te proteja, te Amém, ilumine, que amém. você continue fazendo esse trabalho maravilhoso. Amém. Obrigado, Beth. Eu que agradeço vocês. Pode esse mandar um maravilhoso alô sucesso. para quem você... Eu quero agradecer muito. Não só estar com você, Juquinha, mas da gente recuperar algumas memórias que a gente ficou pensando o que aconteceu em determinada época e hoje. Né? Eu preciso agradecer esse momento para a gente falar não só de um livro, mas falar o que a gente pode vir fazer junto. E eu quero agradecer... Eu coloquei essa roupa bem colorida e falei assim, a Beth adora loira chamar atenção. Eu não tinha uma bandeira trans bem para trazer das listagens, no sentido para a gente falar por que a gente quer falar do lugar que a gente está. Né? E aí eu vim bem colorida no sentido para falar, não tem como a gente, nesse momento da história, não deixar de falar quem nós somos e por que nós estamos aqui. Muito obrigada. Demais. Horário da Lei, com o Dr. Luiz Fernando Silva Neto. Neto Silva. O Neto Silva. É, Neto. Mas que bacana. Errei por pouquinho, né, Por doutor? pouco, não. Mas, doutor, mais um programa, mais uma história, um motivo importante para a gente falar, discutir sobre justiça. Eu vou direto ao assunto. Uma pessoa está passando e um cara grita, tipo assim, ô viado, você vai... Ô sapatão, ou não sei o quê. É crime. Sim. Juquinha, isso é crime. O STF decidiu, o ano passado, em 2019, incluir lá na Lei 7716, que trata sobre o preconceito racial, também o crime de homofobia. E lá no artigo 20, estabelece como pena para quem ofende a pessoa por causa do gênero, né, da opção sexual, com a pena de 1 a 3 anos. E tem um agravante, pode chegar de 2 a 5 anos se for feito por meio de redes sociais. Nesse caso que você disse, seria de 1 a 3 anos a pena para esse crime. Por exemplo, eu lembro muito bem que há alguns, não sei se foi o ano passado, uns 2, 3 anos atrás, estavam 3 jovens, eles estavam caminhando e veio um cara até quebrou uma lâmpada nos olhos. Você lembra disso? Foi grave demais. Essas agressões, né, São bastante recorrentes. É recorrente. Né? E a justiça está aí exatamente para punir e colocar os infratores atrás das grades. Né? A gente fala que nem sempre isso é possível, mas quando identificado, devidamente punido. E essa decisão do STF do ano passado, ela veio para corrigir um problema histórico que acontecia há muitos anos, porque não existia dentro da lei nada que qualificasse a homofobia como crime. Então ficava ali subentendido, enquadrado em outros crimes de menor potencial ofensivo. Agora não, agora o STF reconheceu que trata-se de um crime conexo lá com o racismo e, portanto, a pena é a mesma, até que o Congresso crie uma legislação e uma penalidade específica para esse crime. Aliás, falando sobre isso também, há cerca de um mês atrás, o Senado aprovou ali o aumento para essa pena. Então não vai ser mais de 1 a 3 anos, ou de 2 a 5 anos, dependendo do caso, vai ter um agravante. Ainda não foi definido qual o percentual desse aumento, mas vai sim ter um aumento para essa prática criminosa. É uma prática extremamente criminosa e é tão difícil, a gente ainda está vivendo isso, né, doutor Luiz? Vivendo essas atrocidades, né? Essa maldade, esse pensamento, eu não dou conta nem de expressar realmente o que eu acho disso. Isso me dói muito. Doutor Luiz, como que uma pessoa pode fazer, por exemplo, se alguém agredir, sabe,
aonde ele pode recorrer, a quem ele pode buscar esse auxílio, sabe? As pessoas, os lugares, as delegacias, a justiça, como é que está o preparo disso? Existe esse preparo? Ainda tem o preconceito forte ainda, que a pessoa chega, por exemplo, numa delegacia, quer fazer a denúncia e ele sofre com isso? Sim, realmente é um problema que a gente enfrenta normalmente lá no âmbito tanto das delegacias quanto do Poder Judiciário. Muitas vezes não se tem um atendimento específico e adequado para quem sofre esse tipo de violência. E isso acaba prejudicando também, no caso de denúncias. Muitas pessoas se sentem constrangidas ao ir lá na delegacia e fazer essa denúncia. Mas eu sempre ressalto, não deixem de denunciar, vão atrás, porque realmente é um crime que não pode ficar impune. E às vezes isso acontece dentro da própria família, em casa, né? Como a gente tem vários tipos e estilos de violência nesse mundo, a pessoa às vezes fica assim, mas onde eu vou procurar ajuda? Como que eu vou fazer? Aonde eu me encontro? Sabe? É muito difícil, né, doutor Luiz? É muito difícil. Doutor Luiz, muito obrigado, foi extremamente esclarecedor. O senhor nos traz sempre, aos domingos, tanta informação importante e a gente vai começar a abrir em breve para a gente receber das pessoas. Porque outro dia mesmo, depois que nós, de um programa, uma pessoa veio perguntar sobre dúvidas, sabe? E a gente vai abrir aqui o espaço para responder a essas pessoas as dúvidas. E o senhor está fazendo isso muito bem, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Com carinho. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui esclarecendo dúvidas, estou sempre à disposição. Nossa, muito bom, doutor Luiz. Até o próximo domingo. Até o próximo domingo às No 19 horário... horas. Horário da lei. Cada cantinho do cenário, lindo, maravilhoso. Rosângela Carlos, obrigado, mas muito obrigado, todo o carinho para a sua equipe, para a televisão, a TV Gazeta, muito obrigado. A gente está terminando o ano com esse programa que a gente começou há pouco, mas já está um sucesso e estamos muito felizes com o resultado. Obrigado à produção, José, obrigado a Nayane, ao doutor Luiz, a todo mundo, a equipe da televisão, muito obrigado. E estou vestindo aqui também Gentleman, ali do Flamboyant. Olha só que legal. Olha aí. Feliz Ano Novo. E o ano que vem a gente vai voltar com tudo, se Deus quiser e Ele quer. Até domingo que vem. Até o ano que vem. Vá, pode falar, pode escrever, eu vou me entregar.